Vamos lá, como é que se esboça o gráfico de uma função? Bom, é o seguinte, você vai pegar a função, no caso aqui f de x igual a menos x mais 4, e construir uma tabela, onde essa tabela terá três colunas. A primeira coluna do x, onde esses valores aqui são valores quaisquer, números reais quaisquer, e você vai buscar o y. Lembrando, nos vídeos anteriores que vimos, né, que aqui tem y, mas você pode colocar também f de x, já que f de x e y representam a mesma função. Então aqui, vamos lá. Se x for menos 1, qual é o valor de y? Qual é o valor desta função para x igual a menos 1? Então, menos 1 mais 4. Então, isso daí será igual a quanto? Menos com menos dá mais, então 1 mais 4 igual a 5. Primeiro par ordenado, menos 1 e 5. Segundo, se x for zero, então 0 mais 4 igual a 4. Par ordenado, 0 e 4. Se x for 1, então menos 1 mais 4 igual a 3, ou seja, 1 e 3, o par ordenado. Se x for 2, menos 2 mais 4 igual a 2. Então, par ordenado, 2 e 2. Se x for 3, menos 3 mais 4 igual a 1. Par ordenado, 3 e 1. E se x for 4, ficará menos 4 mais 4 igual a 0. Logo, 4 e 0 será o par ordenado. Pronto, turma. Agora eu tenho que localizar todos esses 6 pontos aqui no gráfico. Claro que aqui eu coloquei 6 pontos, mas dependendo da particularidade de cada função, você vai ver que não precisa de tantos pontos assim, e alguns pontos desses vocês vão calcular os valores, especificamente falando da função do segundo grau. Então vamos lá, marcar no plano cartesiano. Eu tenho aqui um plano cartesiano, XY, vocês viram esse ano, né? Plano cartesiano em geometria. Então aqui você vai marcar os pontos. Centimetrado, né? A cada 1 centímetro, para facilitar a construção do gráfico, certo? Lembra que eu estou falando esboço. O que é esboçar? É para você ter uma ideia do gráfico. Você não vai construir ele perfeitamente, porque senão eu teria que ter aparelhos próprios, régua, compasso, transferidor, papel milimetrado, que não é o caso aqui, certo? Mas vamos lá, vamos marcar aqui os pontos. Primeiro ponto, menos 1 e 5. Lembrando que o par ordenado é x, y, né? O primeiro é x, o segundo é y. Então, x menos 1 está aqui, menos 1, e y, 5, está aqui. Então, você vai fazer o tracejado, o ponto de encontro deles. Então, você tem esse pontinho aqui. O outro é 0 e 4. 0 para x, 4 para y. Então, 4 está aqui, né? 4. O outro ponto é 1 e 3. 1 para x, agora do lado direito, porque o x é positivo, e 3 para y. Então, vamos lá fazer o tracejado para encontrar esse ponto. Então, está aqui ele. 2 e 2. 2 para x, 2 para y. Novamente, vamos encontrar o ponto. E em seguida, 3 e 1. 3 e 1. Então, vamos lá. Observa que você construiu uma tabela, descobriu os pares ordenados. E para encerrar, 4 e 0, né? Então, 4, 0 para y. Então, o ponto não sobe. Então, ele vai ficar no eixo x, lembrando, né? Que aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Então, vamos lá. A função não são pontos separados dessa forma assim, tá? Ela é uma linha contínua. Então, o gráfico dessa função aqui é uma reta. Ela será simbolizada desta forma aqui, ó.
Considere os pontos todos alinhados, perfeitos, né? Por isso que eu falei que é um esboço. Pronto. Esse é o gráfico da função f de x igual a menos x mais 4. Essa é uma função do primeiro grau. Daqui a um tempinho vamos ver as particularidades, tanto da função do primeiro quanto a do segundo grau. Tá certo? Isso aqui é só para você ter uma noção de como se esboça o gráfico de uma função. Lembrando de todas as características de um plano cartesiano. Tá bom?